No Brasil, mais de 85% das pessoas consideradas obesas já passaram por situações de gordofobia. O levantamento foi feito em fevereiro de 2022 pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica e pela Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre gordofobia, um termo que ainda não está na legislação brasileira, mas consiste em discriminar pessoas que estão acima do peso. Saiba como o preconceito atinge essas pessoas e quais mecanismos jurídicos podem ser acionados pelas vítimas. Vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Sobre o tema, eu converso agora com Igor Barros, psicólogo, e também com Rayane Souza, bacharel em Direito e uma das fundadoras do projeto Gorda na Lei. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Rayane, eu já começo perguntando o que é este projeto. Bom, o projeto Gorda na Lei, ele é um projeto que visa, o intuito dele é compartilhar informação acessível sobre direitos de pessoas gordas. Então, ele tem esse objetivo de acolher vítimas de gordofobia e dar esse direcionamento, caso seja o interesse da vítima, em ingressar no processo judicial. Doutor Igor, então vamos explicar agora também o que é a gordofobia. Como é que a pessoa pode identificar ali que está sofrendo esse tipo de preconceito? Bom, a gordofobia é interessante porque as pessoas elas não conseguem, vamos pensar assim, né? Por ser um termo novo, muita gente não entende ainda que sempre sofreu ou vai sofrer, né? Só por fato de estar um pouquinho cheinho, né? Que é os pejorativos que as pessoas falam, né? Estar um pouquinho cheinho, a pessoa estar obesa e tudo. E começam a classificar essas pessoas como um empecilho, né? Então, é que atrapalha o transporte público, é que não consegue sentar numa cadeira, é o cinema, é o sei o quê. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que a pessoa está passando e só vê a questão física. E uma simples piada, que também nunca é simples, né, doutor Igor? Pode caracterizar ou tem que ter uma ação, por exemplo, negar um trabalho, negar um acesso a um determinado lugar? Bom, isso aí é interessante. A piada começa como uma brincadeira, vamos dizer assim, né? E as pessoas não percebem o impacto que isso gera na pessoa. Questão de saúde, a pessoa gorda não quer dizer que ela não tenha saúde, né? Então, é uma situação que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque a saúde mental talvez está mais importante do que a saúde alimentar. E aí o impacto na vida das pessoas mais obesas, elas têm características até mais duradouras. A pessoa pode até emagrecer, para você ter ideia, e depois ainda continuar sofrendo com algumas situações que teve no passado. Agora, doutora Rayane, esse é um termo relativamente novo, não está na legislação ainda. Por quê? As estatísticas ainda não motivaram uma discussão maior sobre esse tema? O termo gordofobia, ele é desconhecido, ainda não é reconhecido pela lei, não tem no nosso ordenamento, nem legislação, mas ele é um termo que já vem sendo construído ao longo dos anos. Eu acredito que a grande barreira, a grande dificuldade para a gente trazer esse termo, essa visibilidade, relevância, é o preconceito, é a barreira que foi colocada para a gente entender que uma pessoa gorda não é uma pessoa incapaz, não é uma pessoa fracassada, não é uma pessoa inferior. O corpo gordo ele sempre foi estigmatizado, né, patologizado também. Então, toda essa barreira, essa interpretação que é equivocada, ela dificulta que a gente coloque esse termo dentro dessas discussões jurídicas. Então, eu acredito que a gente precisa normalizar o termo e explicar para as pessoas o que de fato é gordofobia. E a sociedade, de modo geral, doutor Igor, ela já está mobilizando aí essa discussão, as pessoas já se atentam mais para saber que isso é sim um tipo de preconceito? Olha, vamos dizer assim, a sociedade entende, até sabe que é um preconceito, mas minimiza muito essa situação, né? Eles não conseguem entender o impacto que um gordofóbico tem perante a pessoa que sofre o assédio, né?
E do lado psicológico, quais são os maiores problemas aí causados para a pessoa que sofre esse tipo de preconceito, doutor Igor? Olha, uma das coisas que a gente vem observando bastante em clínica, tá? São pessoas que até têm interesse em emagrecer, só que tem dificuldade porque qualquer tipo de problema tem um bloqueio que acaba fazendo com que a pessoa volte a hábitos comuns que ela tinha antes, mas a grande maioria das pessoas elas sofrem com a questão de estar com autoimagem, né? De estar aparecendo na rua, é questão de roupa, de onde comprar, o que comprar, e aí sentem dificuldades e acabam não se vendo. Uma coisa que um movimento muito interessante que foi o Plus Size, né, trouxe para esse ambiente foi justamente valorizar essa imagem. Então você vê elas já até colocam assim, são as gordinhas bonitas, né? Então se vestem melhor, consegue encontrar nela a autoestima que tinha e está fazendo muito bem para as outras pessoas também, que não se viam, né, muito afastadas de um ideal da sociedade que era de ter o corpo muito magro, de estar na capa de revista. Então, por um lado, é muito bom falar sobre gordofobia, mas por outro lado, a gente está trabalhando isso de uma forma um pouquinho melhor com as pessoas entendendo que a beleza que existe por trás disso também. Pois é, doutora Rayane, isso aí é muito importante, né? A própria pessoa que tem que estar satisfeita com o corpo dela, não é mesmo? O doutor Igor fez uma pontuação bem interessante quando ele fala do plus size, né? E a gente vem desse movimento, que é um movimento chamado Body Positive, que é esse movimento que fala da aceitação do corpo, principalmente para mulheres, porque, de fato, mulheres hoje sofrem mais gordofobia, sofrem mais com a pressão estética, né, comparado aos homens. Então, esse empoderamento da mulher é muito importante, porque quando você se coloca nesse lugar de se aceitar, de se olhar no espelho, né, e de você entender as suas características, a sua beleza, você vê que o padrão, na verdade, ele é inexistente. O padrão é uma ilusão, ele é uma criação. E quando você se sente empoderada, você também tem mais motivação de entender quais são os seus direitos. E você se sente empoderada, você percebe o limite, né, do respeito, o que é piada, o que já é ofensa. Você já se empodera realmente para você se defender, para você se portar, né, na sociedade. Bom, e falando novamente em direitos, então, a nossa produção recebeu uma pergunta de telespectador justamente sobre o que acontece com quem não respeita esses direitos. Vamos ver? Qual a punição para quem comete gordofobia? Doutora Rayane, qual pode ser a punição, já que ainda não está na legislação aí, mas dá para ser abarcado de alguma forma? Sim, a gordofobia não está na legislação, mas em análise, né, de casos, ela pode ser enquadrada em diversas situações. Por se tratar de uma discriminação que afeta a moral do indivíduo, a gente normalmente fala em indenização por danos morais. Então, é uma ação de danos morais aí que vai acontecer. Pode acontecer no ambiente de trabalho, né, como assédio moral. Pode acontecer como injúria também, crime contra a honra. Então, normalmente, essa é a punição. E qual o caminho aí para poder punir quem comete esse tipo de crime? A primeira coisa é que a vítima, no momento que ela se vê vítima desse preconceito, mais indicado é que ela procure um advogado de confiança, um advogado humanizado, de preferência, né, que entenda a situação. E aí ela vai juntar as provas ali naquela situação, que podem ser provas documentais, podem ser provas, né, na internet, ou relatos, né, do ambiente de trabalho. Ela pode fazer uma denúncia no RH, por exemplo. Então, tem muitas maneiras aí dela comprovar que ela tem sofrido esse assédio, sofrido esse preconceito, procurar um advogado e, assim, achar o melhor caminho jurídico. E eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Onde uma vítima de gordofobia poderia pedir ajuda? Doutor Igor, é bom tratar o lado psicológico primeiro? Como é que funciona? Olha, pessoa que está sofrendo, ela muitas vezes sofre sozinha. Ela vai guardando aquilo para ela, porque acaba criando até um medo de falar e sofrer de novo um outro tipo de preconceito. Do tipo, né? A gente já recebeu, a pessoa falou que estava sofrendo alguma coisa no trabalho e ela falou assim, mas você também é gorda, como é que você quer que a situação melhore para você?
e aí, então, criar uma barreira maior ainda da busca por ajuda, né? Então, a gente aconselha, sim, que a pessoa procure uma ajuda psicológica, porque ganha num tratamento, né? Vamos dizer assim, a autoestima melhora, ela ganha mais segurança para também estar enfrentando isso. E o próprio fato de falar sobre o assunto e de buscar os seus direitos fortalece a autoestima e o emocional dessa pessoa, doutor Igor? Sim, assim que ela fala, ela sente um alívio ali, né? Nossa, estava assim, sofrendo alguma coisa e assim que ela consegue falar um pouco sobre isso, ela vai ganhando segurança de que não é uma objeção, não é um trabalho ruim, né? Não é uma coisa que ela tem que guardar. E sim, ela entender melhor o corpo dela, entender melhor a sociedade que ela está inserida, entender por que essas pessoas têm preconceito, porque aí ela consegue combater isso de uma forma mais segura. O problema hoje não é só a gordofobia, o problema hoje é a continuidade disso. A longo prazo, a gente tem relatos, né, de causas de depressão, crise de ansiedade e até alguns transtornos outros que a pessoa nem percebe tão rápido, né, que é transtorno do sono, queda de cabelo, que aí vai até uma esfera mais física, né, também. E o projeto Gorda na Lei, doutora Rayane, ele ajuda também as pessoas a buscar esse tipo de ajuda que a gente falou aqui que é tão importante? Com certeza, é um dos principais intuitos, né, do projeto, é acolher as vítimas. Então, a gente fala desse acolhimento não só como um apoio jurídico, mas também nesse apoio psicológico. Então, o projeto também tem vários parceiros aí, como de psicólogos, outros profissionais da saúde, em que a gente dá esse direcionamento, porque a gente entende que passar pelo processo de ser vítima de gordofobia ou ingressar com o processo judicial é muito desgastante. Então, não é só o apoio jurídico, né? Também tem o apoio psicológico e o projeto ele faz esse acolhimento. Bom, nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco, após o intervalo. A gente volta rapidinho. Até já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre gordofobia. Sobre o tema, eu continuo conversando com Igor Barros, psicólogo, e também com Rayane Souza, bacharel em Direito e uma das fundadoras do projeto Gorda na Lei. E nós vamos assistir agora a uma reportagem aqui da TV Justiça sobre decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo, que entendeu que havia cobrança por padrões estéticos e condenou uma ótica que cometia gordofobia contra uma funcionária a indenizá-la. A vítima alegou que era constantemente alvo de humilhações pelo gerente da ótica onde trabalhava. Isso fez com que ela se submetesse à cirurgia bariátrica 3 anos depois da contratação. Mas, de acordo com a mulher, mesmo com a cirurgia, as ofensas não pararam. Na decisão, o magistrado destacou que ficou comprovado que a proprietária da loja monitorava a equipe por meio de câmeras e cobrava itens como roupas e cabelo arrumado. E considerou que não é razoável que haja intervenção no ambiente de trabalho para a questão estética a todo momento. De acordo com o juiz Fábio Motterani, isso reflete comportamento que vai além do poder de direção da empresa e reconheceu que realmente havia pressão por padrão estético, incluindo o peso corporal. O magistrado condenou a ótica a pagar indenização no valor de R$5.000 à vítima. Doutor Igor, é comum acontecer esse tipo de situação? Olha, comum, vamos dizer assim, as pessoas escondem muito, né? Então, a gente escuta mais o relato das pessoas que procuram a gente em clínica e consultório. Mas está muito frequente. O dono de empresa, próprios funcionários, colegas de trabalho, eles com frequência fazem brincadeiras pejorativas que eles levam uma brincadeira, mas tem um teor muito pesado, né? Então, fofinho, gordinho, aí começa a falar do uniforme da pessoa, ou que está muito apertado, ou que está muito largo. E essas situações, esses reparos, esses relatos, muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela está tendo um impacto muito grande na vida social e psicológica da pessoa. Doutora Rayane, qual tem sido geralmente o entendimento da justiça? Porque nesse caso a gente viu que a funcionária foi, né, teve ganho de causa, ela foi indenizada, mas de modo geral, a justiça tem dado ganho de causa?
A gente até recentemente, né, houve um levantamento, claro que esses dados ainda são muito incertos, não existe ainda um mecanismo de busca que pudesse dar esse número concreto, mas o levantamento aponta de que 40% a 50% dos casos têm sido procedentes, principalmente na área trabalhista. Hoje, a área trabalhista, né, o Tribunal do Trabalho, né, é o que tem dado mais grande causa para essas vítimas, é o que mais tem reconhecido o termo de gordofobia. E de modo geral, as empresas elas já prestam atenção a esse tipo de conduta ou elas têm tentado minimizar a situação, doutora Rayane? Então, a gente acredita que ainda é um tabu, muitas empresas, muitas equipes, né, muitos diretores, chefes ainda são muito despreparados quando a gente fala do tratamento, né, como lidar com esse funcionário. Ainda existe uma gordofobia, um preconceito muito enraizado, e isso afeta diretamente a relação do empregado, do empregador, afeta diretamente a rentabilidade, né? Como que esse funcionário ele vai render ali naquela atividade, como ele vai produzir ali dentro da empresa. Então, ainda é um tabu, é uma discussão. E as empresas ainda falham nessa questão de incentivar esse debate, de promover uma equipe mais humanizada. Então, a gente acredita que ainda é um problema. Doutor Igor, e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia divulgou dados sobre os ambientes onde mais acontece esse tipo de preconceito. O trabalho ficou em 4º lugar. Só pode comentar os outros para nós? Geralmente as pessoas quando sofrem, elas estão em ambientes públicos, né, que fica, vamos dizer assim, o agressor ele fica mais seguro, né, que ele pode gritar, ele pode só apontar e muitas vezes não percebe, né? O trabalho ele ele vai ser mais comum, que tem mais evidência, porque é um ambiente público, mas está dentro de uma organização que muitas vezes ou tem uma comissão ética ou, né, tem um preparo, tem um treinamento. E o que a doutora Rayane falou que é muito importante a falta de conhecimento dos líderes a respeito do que está se passando com as equipes, ou minimizar até as situações que estão acontecendo a longo prazo, ou até mesmo agora, né, vamos dizer assim, com a melhor disseminação do conceito, a curto, médio prazo, você vai ver as consequências. E, infelizmente, as consequências vão aparecer dentro de tribunais. Eu chamo mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Qual é o caminho jurídico a percorrer quando a vítima sofreu gordofobia na internet? Doutora Rayane, a gente sabe que isso também é muito comum, né? Acontecer na internet. E aí, o que fazer? A internet hoje tem muito esse ditado, né? De que a internet não é terra de ninguém. E de fato não é. Hoje já existem muitos mecanismos e muita tecnologia para punir esse autor, né? Esse preconceituoso, esse criminoso. Às vezes até escondido em perfis fakes. Então, a gente já tem muita tecnologia para descobrir, né, a ação dessas pessoas. Quando a gordofobia ocorre dentro do âmbito cibernético, né, na internet, a gente costuma orientar na produção de provas. Então, sempre tirar o print, né, da página ali do autor, print do comentário, ou algum e-mail que você tenha recebido, alguma conversa de WhatsApp, tudo isso serve de prova. Né? Então, você junta essas provas, você pode estar realizando um boletim de ocorrência. Então, tem delegacias próprias de crime cibernético, mas também tem delegacia online. E aí você procurar um advogado para que ele possa dar continuidade aí nesse processo. E na internet, doutor Igor, como a doutora Rayane falou aqui, as pessoas acham que estão ali, que é terra de ninguém, que estão escondidos, mas o alcance de uma acusação, de uma piada mal feita ali pode ser até maior, não é mesmo? Olha, eu costumo dizer que a internet não perdoa, né? Então, talvez uma pessoa que cometa alguma coisa de forma pública dentro do ambiente cibernético, ele pode ser também, vamos dizer com termos agora, né, cancelado, né, pelas pessoas. Ao mesmo tempo que também pode ser idolatrado, que vai ter gente que vai falar que aquilo ali é legal, vai curtir, vai rir junto, né? Então, é uma terra, como a doutora falou, é uma terra muito pouco explorada, ao mesmo tempo pouco limitada também para essas situações.
Então, a tendência é que as pessoas no ambiente cibernético fiquem mais vulneráveis, né? Então, é importante, sim, relatar quando acontecer, é importante, sim, usar esses mecanismos que algumas plataformas já de redes sociais têm, que vão facilitar bastante, minimizar isso. E o fato da informação ali propagar, doutora Rayane, isso pode até aumentar a punição para quem comete esse tipo de preconceito? A gente, hoje na internet, né, já existe a legislação já fala muito, né, sobre como você, quando você compartilha, quando você fomenta, né, aquele preconceito, ou, né, fake news também, mas normalmente, em casos de gordofobia, responde-se o autor da gordofobia, a não ser que essa ofensa, né, a vítima se sentindo ofendida, ela também vá atrás daquelas pessoas que deram continuidade ao ato, mas a gente entende que o autor da gordofobia normalmente é o que sofre essa punição. Doutor Igor, e muitas vezes as pessoas aí tentam forçar uma barra do discurso de ódio, justificando como liberdade de expressão. É bom a gente delimitar aí, né? O direito de um acaba quando o de outro começa. Como é essa distinção aí do discurso de ódio à liberdade de expressão? A gente tem uma coisa que é a seguinte, um mundo hoje que é pouco adaptado ao conceito do gordo, né? Então, a gente fala muito do corpo ideal, da imagem ideal, né? De paisagens ideais. Então, quando a gente vende muito isso, quando a gente começa a falar com pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de qualquer outra coisa, as pessoas acabam transformando isso em um assunto muito pesado. E a gente tem que falar das pessoas mais obesas, né, ou pessoas gordas, com uma naturalidade, ao mesmo tempo que não é uma doença, né, não é uma coisa ruim. Então, a gente tem que trazer para a consciência da sociedade que quanto mais se divulga coisas ruins sobre isso, é pior depois para consertar. Doutora Rayane, e além de combater o preconceito, a gente tem que garantir os direitos, como a senhora já falou aqui antes. Existem, por exemplo, leis para garantir assentos diferenciados em teatros, cinemas, transporte público, por exemplo? Então, hoje o Brasil tem caminhado com esses projetos, né, com essas leis. Hoje já existe uma lei. A primeira lei, na verdade, nesse sentido, ela aconteceu no Recife e ela já promove a inclusão de carteiras escolares adequadas para diversos biotipos, né, diversos tipos de corpos, para também pessoas gordas, no âmbito, né, escolar, tanto na instituição pública quanto na instituição privada. E a nível federal, a gente também tem duas leis já, projetos de lei em discussão, uma visando, por exemplo, equipamentos de hospital, macas, equipamento médico, né, adequado para atender essas pessoas. Também já existe um projeto de lei no Senado sobre proibir cobrança adicional no transporte para pessoas gordas. E recente a gente viu o STF validando uma lei também no Paraná, obrigando, né, inserindo também essa questão dos assentos em cinemas, em espaços culturais, em transporte coletivo, destinando 3% da capacidade total desses ambientes para pessoas gordas. Para quem sofre com esse tipo de preconceito e esse tipo de problemas quando quer ir a um lugar com qualquer um, doutor Igor, qual a importância de ter essa legislação, essa garantia de que vai poder usufruir de tudo como todas as pessoas? A sensação de segurança, de ter um amparo, né, de alguma forma, principalmente legal, né, de que a pessoa vai poder assistir um filme, poder estar num transporte público, sem necessitar, né, de qualquer tipo de diferenciação, vamos dizer assim, por preconceito, faz com que a pessoa consiga, né, sair de casa mais tranquila, porque muitas vezes a pessoa ela acaba até se vestindo de uma forma para se esconder atrás de qualquer situação que possa sofrer de um preconceito. Então, é muito importante ter um amparo que dá essa segurança
Mas eu acredito assim que, além disso, a questão cultural tem que ser mudada também. Então, nas escolas, como a doutora Rayane falou, né, em Recife já ter isso, faz com que também as pessoas que estão convivendo com essas mudanças, né, vamos dizer assim, estruturais dentro do ambiente educacional, faça também com que eles, lá fora, quando saem de casa, eles começam a perceber e não necessitar mais estar criando qualquer tipo de fobia a respeito do tema. E o recadinho final da senhora, doutora Rayane, para quem está nos ouvindo aqui, combater esse preconceito. Sim, a gente precisa dar atenção para essa situação. Não é uma luta apenas de pessoas gordas, é uma luta coletiva. O termo gordofobia ele precisa ser reforçado, mesmo que ele não esteja presente na legislação, ele precisa ser citado, porque a gente precisa dar relevância para esse debate. E também dar essa mensagem de empatia. A gente precisa muito de empatia na nossa sociedade, se colocar no lugar do outro, né? Entender que somos diferentes, nossos corpos são diferentes, então, e isso não define caráter, não define valor. Eu acho que a gente precisa colocar isso em prática. E justamente por sermos tão diferentes, a nossa cultura é tão rica, né, doutora Rayane? Exatamente. E com esse recadinho tão importante, nós chegamos ao final de mais um programa. Doutor Igor, doutora Rayane, muito obrigada por ajudar a gente a esclarecer esse assunto tão importante. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!